apresentação. Então, some o texto para mim, tá? O chat não aparece para mim, não. Aí vocês me avisem. Tá bom? Vou começar aqui, galera. Vou começar pelo estudo aqui, pelo caso clínico, tá bom? E aí eu vou abrindo a aula para a gente ir respondendo em paralelo com o caso clínico, vendo o conteúdo, tá bom? Tá bom, vou desligar. Beleza, valeu. Então aqui, ó, a paciente, né, sexo feminino, com 24 anos, relata o episódio de perda de visão há 2 anos, que regrediu em 2 dias, tá? E ela buscou atendimento e foi diagnosticado estresse por causa do vestibular, tá? Há 1 ano, acordou com a perda de equilíbrio, que a manteve na cama por 1 semana, e também procurando atendimento médico, foi diagnosticado labirintite, foi receitado para ela vertigem e melhorou o sintoma de desequilíbrio. Esses episódios, os pacientes interpretam como episódios isolados, todos nós. Qualquer perda que a gente tenha, a gente cria ali um fato recente, alguma coisa próxima, que a gente acredita que seja aquilo. Ah, estou com dor de cabeça porque demorei para comer. Ah, eu estou um pouco tonto porque não dormi direito de noite, uma indisposição alimentar. Então, nós temos esses episódios, tá? Normalmente, a gente busca, né, as causas mais próximas, tá? Só que no caso dessa patologia, ela pode ter vários episódios de perdas funcionais isoladas, que para a gente conseguir fechar o diagnóstico, o teu relato é muito complicado. Por quê? Porque parece de fato episódios isolados. Teve um quadro há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, então a diferença de 1 ano ninguém faz correlação uma com a outra, tá? Quando que eu conheci essa jovem? Quando atualmente relata um novo surto, ou uma nova perda, né? E ela foi internada com quadro de incoordenação e parestesia em membros inferiores. Foi assim que ela buscou atendimento. Ó, eu tô meio aqui descoordenada, não consigo andar direito e tô com a fraqueza em membros inferiores. Até então a gente não levantou hipótese nenhuma. A gente começou a tratar, vimos a faixa etária, vimos tudo, mas a gente não tinha ainda um quadro preciso para poder fechar o diagnóstico. Então, na nossa avaliação, qual foi o cuidado? Colher muitos dados da história. Então, isso que eu escrevi ali de 2 anos, ela contou, como que eu perguntei para ela, alguma outra vez você já perdeu alguma função, algum movimento, visão, teve desequilíbrio? Ela, não, só uma vezinha lá, mas é porque eu estava estressada, tá? Por causa do vestibular. Mas como foi essa vez? Ah, uma besteirinha lá. Ela nem levava isso em consideração. Só que ela foi, né, relatando e a gente documentando. Ela só lembrou desses 2 episódios. Mas à medida que a gente começou a tratar, ela contou para a gente que tinha um hábito de escrever em diário. O que, que a gente pediu para ela? Que ela fizesse um levantamento do diário dela e anotasse para a gente, né? Quantos episódios ela teve aí de uma dorzinha de cabeça, de uma labirintite, sei lá, de uma fraqueza, uma queimação do lado da perna. Ela trouxe um monte de episódios desses. Por isso que quando a gente vê a imagem, cada perdazinha dessa que ela teve pode ter relação com uma lesão dessa aqui do cérebro dela. A verdade é que essa ressonância não é desta paciente, tá bom? Mas só para ficar claro, em função da faixa etária dela. Esse ventrículo aqui tá bem largo para essa idade, mas poderia ser tranquilamente dela, tá? Então a gente vê, ó, que o cérebro é para ele estar aqui, ó, toda essa parte bem cinza, tá? Então todas essas áreas branquinhas aqui são áreas de comprometimento. Então quando fala aí, Não tá aparecendo a tela. não está aparecendo? Não. Tá. Peraí Agora que eu vou. tá. Tá, apareceu para todo mundo? Apareceu? Eu acho que Pronto, sim. pronto, beleza. Qualquer coisa me avisa. É porque às vezes a internet vai e volta, tá bom? Continua aparecendo?
Aparecendo, tá bom. Tá ótimo. Pronto, beleza. Tá? Então, essa, né, patologia, então a gente aí, qual o possível diagnóstico e a classificação? Então, vou abrir a aula lá agora, para a gente ir seguindo em paralelo, para a gente levantar e por que a gente poderia tentar direcionar para uma única perda. Então, nós percebemos que ela teve 3 episódios aqui de perda de função, tendo 2 com retorno integral à capacidade funcional. Então, ela teve uma perda de visão há 2 anos, que regrediu em 2 dias, e ela teve também uma perda de equilíbrio, né, um desequilíbrio que ficou durante uma semana, que depois foi tratado com vertigem e ficou tudo ótimo. Tá? É muito comum esse tipo de história. E essa última perda atual, né, uma alteração de coordenação e fraqueza em membros inferiores. Então, como que a gente pega uma história dessa e tenta delimitar para alguma área? Vamos entender aqui, ó, vou abrir compartilhar outro slide, tá? Então, ó, por que a gente poderia pensar em uma esclerose múltipla, por exemplo, tá? Então, qual é a característica dela? A esclerose múltipla recebeu esse nome de esclerose múltipla, né? É o nome mais novo dela. Ela inicialmente era conhecida como esclerose em placas. Por quê? Porque ela gera agressões em múltiplas áreas do cérebro. E essa do cérebro, do cerebelo, do tronco encefálico e da medula, tá? Para ser mais preciso, então ela pode agredir qualquer parte do sistema nervoso central. E ela gera essas agressões que, quando se buscava na microscopia, quando se olhava na anatomia patológica e nos exames de imagem, eles pareciam placas de lesões. Por isso, esclerose em placa. Esclerose é morte, em placa, em algumas áreas. Tá? Tudo em paz aí? Quem estão escrevendo aí, por favor? Tranquilo, professor, por aqui. Estou tranquilo? Eu estou perguntando porque quando vocês escrevem, eu escuto que alguém escreveu, mas eu não consigo ler, tá bom? Para que a tela fique maior para vocês. Certo. Tá? Aí, se for alguma coisa, alguém me sinaliza, tá bom? Às vezes só fica desconectando e reconectando de novo. Aí eu não consigo ver a tela. Pronto. Aí eu acho que é da conexão mesmo, viu, gente? Que é muita conexão envolvida. A minha aqui é da faculdade, porque é pelo sistema da faculdade, individualmente de cada um de vocês. Por isso que às vezes ele pode dar essa fracionada. Estou falando mais devagar, vou levar mais tempo em cada slide para caso haja, né, essas quedas, a gente continue, eu possa ter repetido o conteúdo para que ninguém tenha nenhuma perda. Tá bom? Então, ó, o nome antigo, esclerose em placa, o nome mais novo, esclerose múltipla. Por quê? Porque essa esclerose ou essa morte pode acontecer em múltiplas áreas do sistema nervoso central. Como é o mecanismo dessa agressão? Então, a hipótese levantada é que se tem uma infecção viral, uma infecção bacteriana, mas o mais provável é que seja uma infecção viral, tá? O nosso organismo cria um anticorpo para poder combater essa infecção viral. Só que esses anticorpos não reconhecem a bainha de mielina como componente do corpo. Eles vão lá e agridem a bainha de mielina. Então, é uma patologia autoimune. Assim como Guillain-Barré, assim como lúpus, tá? Então, nós vimos lá, Guillain-Barré do sistema nervoso periférico, não é isso? A esclerose múltipla tem o mesmo mecanismo do Guillain-Barré, o anticorpo não reconhece proteínas da bainha de mielina, então ele destrói a bainha de mielina, por isso desmielinizante, tá? E é feita pelos anticorpos. Então, esses anticorpos agridem a bainha de mielina, só que agora do sistema nervoso central. E ele pode fazer isso em múltiplas áreas. Por isso, esclerose múltipla. Acredita-se
que tem uma predisposição genética. Não é em todo mundo, por exemplo, que o vírus da gripe vai formar um anticorpo alterado que vai agredir esse sistema nervoso. Não, ele não vai fazer isso, tá? Só que algumas pessoas podem ter. A gente não tem claro se é a predisposição genética ou se os vírus podem gerar essa mutação. Qualquer vírus pode fazer isso? Aparentemente sim. Por que eu estou falando isso? Porque no caso de Zika aumentou a incidência de Guillain-Barré, mas aumentou os surtos, que são essas perdas que esses pacientes têm, nos pacientes com esclerose múltipla. Então, eu atendia lá na época da Zika, alguns pacientes com esclerose múltipla, eles tiveram Zika e tiveram surtos. Igual agora, o coronavírus é um vírus novo para todo mundo. Então, todo mundo vai ter que criar anticorpos novos. Então, todos os pacientes que têm alteração imunológica, eles tendem a ter uma complicação maior. Se ele tiver já um quadro de esclerose múltipla, ele tem uma tendência a uma nova agressão ao sistema nervoso central feita por esses novos anticorpos que eles vão ter que formar. Então, a definição dela, patologia desmielinizante autoimune de caráter inflamatório. Por que inflamatório? O anticorpo ele é criado a partir de uma infecção viral para defender o nosso corpo, ele agride a bainha de mielina, essa agressão gera um processo inflamatório que piora ainda mais o quadro de agressão dessa região. E como consequência disso, ele vai gerar, como a gente vê aqui, ó, uma diminuição ou um bloqueio da condução nervosa. O estímulo deveria ser saltatório pela bainha de mielina. Se essa lesão é desmielinizante, esse estímulo não é mais saltatório. Essas respostas imunológicas acontecem em maior intensidade dos 13 aos 45 anos. Então, por isso, a maior incidência acontece dos 13 aos 45 anos. A nossa paciente está dentro dessa fase? Dessa idade? Tá. Então, a gente já levantaria uma possibilidade de ser autoimune pela faixa etária. Tá? Então, um outro fator que a gente não tem uma precisão. Por que isso? Tá? Tá muito pequena a imagem para vocês? Querem que aumente? Para mim tá tranquilo, professor. Pra mim tá Assim, ótimo também. Assim melhora ou assim tá bom? Melhora. Melhora. Beleza. Eu vou dando zoom assim em algumas partes para a gente poder ver. Tá bom? Então, ó, ela tem lá 24 ou 26 anos? Nem lembro. Por aí, né? 24, eu acho, não? 24. Isso. Então, 24 anos. Então, ela está dentro dessa faixa de maior resposta imunológica. Você vê, por exemplo, o coronavírus agora. Ele compromete pessoas mais idosas porque não tem uma resposta rápida de defesa. Só que a resposta maior de defesa, para quem tem o anticorpo formado de maneira alterada, é uma agressão muito maior aos tecidos. Então, esse é o risco maior. É percebido também a incidência maior no sexo feminino. Tá? Uma proporção aí baixa, uma diferença pequena de 2 para 1, 2 mulheres para um homem. Aí a gente levanta a hipótese de uma alteração hormonal, a gente não sabe claramente por que isso acontece. E mais comum na raça branca. Então, a maioria dos casos vão acontecer em mulheres mais novas do que 45 anos e da raça branca. A gente não entende claramente por quê. E acontece também em climas temperados. Pode ser um determinado padrão de vírus, alguma determinada característica dessa população. Como aqui no Brasil nós somos muito misturados, não dá para a gente saber quem claramente tem ou não uma predisposição genética por raça branca, todo mundo é meio misturado. Então, isso não é um fator muito claro, mas é o que a literatura traz como referência para a gente. Tá? Então, no caso dela, a gente poderia levantar essa história. O que a gente precisaria perguntar para ela para saber? Porque ela trouxe ali que foi estresse por causa do vestibular. O estresse pode ter alguma relação com a parte imunológica? Pode. Dá uma baixa imunológica
e com isso existe uma infecção, uma proliferação viral maior. Quem tem herpes vai ter ali aquela lesão da herpes quando? Quando ela tem a baixa imunológica, que a proliferação aumenta e com isso gera aquela agressão. Só que uma semana depois, 10 dias depois, o nosso organismo já aumenta a taxa imunológica e aí a gente consegue se defender. É a hora do surto, é a hora da agressão ao sistema nervoso. Então a agressão vai acontecer em média 10 a 15 dias depois do comprometimento ali de alguma infecção viral. Então o paciente vai falar: não, eu tive zika e 15 dias depois eu perdi a função. No caso da Cláudia Rodrigues, qual foi o momento lá? O que predispôs uma perda de função nela? Quem lembra? Viram o vídeo lá? Foi quando ela foi demitida da Globo, lembra? Isso, ela teve um outro surto. Isso, então ela foi demitida, provavelmente houve uma baixa imunológica, não é isso? Com essa baixa imunológica, ela desencadeou um surto. Então é coerente o relato dela, tá? Então sempre que tiver um estresse qualquer, tem uma baixa imunológica. Por isso o acompanhamento psicológico é interessante. Esse paciente ele tem que estar estabilizado. Ele tem que estar bem tranquilo para que ele não tenha baixas imunológicas. Então o caso do estresse do vestibular é um fator. O outro episódio foi uma perda lá de equilíbrio, aparentemente não teve uma correlação com nada, mas a gente nunca vai lembrar se teve uma gripe há um ano atrás, se teve uma dorzinha de garganta há um ano atrás. Então ela pode ter tido uma dor de garganta e ter ali um quadro 15 dias depois. Então esse último surto dela, ela pode ter tido uma gripe, uma dor de garganta, não precisa ser forte, tá? Tendo só infecção viral, já predispõe o quadro. Tá? Viram aí, por que o período de quarentena, por exemplo, agora do coronavírus, ele é de 10, de 14 dias? Porque é o período que mesmo quem esteja infectado e não teve nenhum sinal, nenhum sintoma, o organismo já está produzindo os anticorpos. Então, em 14 dias, em 20 dias, é para todo mundo estar protegido, tendo contato com esse vírus, tá? Tendo sintoma ou não. Beleza? Isso é para a gente ficar em paz. Tudo em paz aí? Sim, professor. Beleza. Então, eu tenho uma dúvida. fala aí. No caso, os surtos, ele só vai aparecer depois desse período, né? Que aconteceu esse processo infeccioso. Uma infecção, isso, virar. Ou uma baixa imunológica, sempre depois de um episódio desse. Fala aí. Ah, era só essa? A pergunta era essa mesmo? Era. Beleza. Então sempre. Só que o que pode acontecer é o paciente falar: não tive nada não. É porque ele nem percebeu. Tá? Por que isso? Porque se for um episódio de estresse, a pessoa passou uma raiva hoje, por exemplo, ou no caso, vamos pegar o caso da Cláudia Rodrigues. Ela foi demitida ali, aparentemente de maneira injusta e tal, porque não conseguia trabalhar, porque estava doente. Pronto. Só que a gente tem vírus no organismo. Só para a gente ter noção, herpes está em 90% da população. Só que isso não quer dizer nada. Nós tomamos várias vacinas também, então isso não quer dizer nada se a gente está com o sistema imunológico normal. Na hora que tem uma baixa imunológica, que ele pode apresentar. Só que às vezes tem uma baixa imunológica, aumenta a taxa viral, não apresenta sintoma nenhum e 7, 14 dias depois aumenta a taxa de anticorpos. É a hora que vai dar o surto. Então, às vezes, o paciente, a gente também não consegue perceber quando que houve isso. Tá bom? Pode acontecer. Então, o que é a característica aí, ó, do surto? Então, o que é o surto em si? Um surto é uma perda de função, tá? De qualquer tipo que dure menos do que 24 horas.
Então, quando o pessoal fala, a pessoa surtou. Então, a pessoa surtou é uma alteração súbita de função, tá? No caso de um surto de esclerose múltipla, é uma perda de função por um período maior do que 24 horas. Então, ela teve quantos lá? Ela teve um que ela achou que foi por causa do vestibular e depois voltou ao normal. E todos duraram mais do que um dia. Por que tem que durar mais do que um dia? Porque, como é uma agressão à bainha de mielina, vai ocorrer processo inflamatório. Então, ocorrendo o processo inflamatório, a inflamação, lembra que o pico da inflamação é maior do que 24 horas? Então, necessariamente, vai ter que ter uma perda que dure mais do que 24 horas. Tá? Se durar menos, é mais provável que seja um fenômeno vascular, como um ataque isquêmico transitório, do que um surto de esclerose múltipla. Então, a nossa primeira pergunta. Então teve essa perda de função, durou quanto tempo? Durou uma semana, pronto. Durou 3 dias, pronto. Não, foram 6 horas, eu já estava bom. É vascular, não é inflamatório, tá? Como o dela durou mais do que 24 horas, ficou uma semana, ficou 3 dias, pronto. A gente já sabe que pode ser algo inflamatório. Se ela relata que foi depois de uma gripe, depois de zika, pronto, a gente já sabe que pode ser autoimune, tá? Qual é a característica tecidual? A funcional nós percebemos, ele tem uma perda de função e volta ao normal. Mas toda vez que ele tem uma agressão, então o que está acontecendo? Tem aqui, o que seria um surto? Digamos aqui, nessa imagem. Tem aqui no lobo frontal. Todo mundo vê uma mão que eu estou passando aqui ou não? Eu estou vendo, professor. Beleza. Beleza. Só para eu saber se eu estava mostrando um negócio, todo mundo estava vendo. Então, aqui, o que está acontecendo aqui? Aqui, nós temos essa região do córtex cerebral, toda essa área mais clara, tá? E que estão os corpos de neurônio. E os axônios dessa área estão passando por aqui, Todos eles estão trafegando por aqui, estão vindo por aqui. Então, a primeira observação nossa é que, vocês podem ver que todos esses locais que tem uma área mais clara, eles estão aonde? Nos axônios. Então, isso a gente já levantaria uma hipótese de uma doença desmielinizante. A gente não sabe ainda qual é. Pode ser pela idade, pronto, mas é desmielinizante, aqui no corpo caloso, aqui também. Então, todos os achados, aqui no corpo caloso também, nas comissuras, então, em locais de axônio. Então, na imagem para a gente, sempre vai aparecer uma lesão subcortical. Ela não vai ter nada no córtex cerebral. Por quê? Porque no córtex tem os corpos de neurônio e não tem axônios com bainha de mielina. Pronto, levantamos uma hipótese. Então, se ela traz esse relato dessas duas perdas, a primeira foi em área de visão. A segunda, relacionado a equilíbrio. A gente ia olhar, cerebelo e região occipital. Então, se a gente olhasse essa imagem, poderia ter alguma relação com o quadro dela? Sim. Aqui tem 2 comprometimentos nos axônios que estão levando informação para a região occipital. Aqui também. Então, essas 2 imagens podem ser compatíveis com alguém que tem a perda ou alteração visual, uma visão dupla, alguma coisa. Pode até estar normal hoje, tá? Por que isso pode acontecer? Porque ele pode ter uma lesão em 5 axônios aqui, só didático que eu estou falando, tá? E a gente precisaria de 20 para poder enxergar. No dia do surto, no dia da agressão, lesou 20, mas o processo inflamatório fez 18 pararem de funcionar. Ficou com a visão muito turva, muito embaçada.
À medida que saiu do surto, diminuiu o ataque imunológico, diminuiu o processo inflamatório e ficou restrito somente a esses 5 axônios. Os outros 15 conseguiram voltar a fazer função. Então, o paciente volta a enxergar normal, mas ele vai ficar com esses achados, tá? Então, aqui pode ser visual, aqui, ó, comprometeu o movimento de perna e pé, e aqui pode ter dado alguma alteração de personalidade, alguma alteração de comportamento. Pode, tá? Porque aí a gente vê. Então, na entrevista lá da Cláudia Rodrigues, o que que ela fala? Que ela viu a ressonância dela quando ela olhou que o cérebro dela parecia um dálmata. Como é que é um dálmata? Ele não é cheio de mancha? Exato. Isso, é porque o cérebro dela estava assim, cheio de mancha. Então, o que acontece? Um primeiro surto que ela teve foi relacionado à memória. Viu lá ela contando que não conseguia guardar o texto e volta no texto e não lembra, volta, não lembra, volta. Então, isso é um fator que mostrava que ela teve não só um surto, ela teve vários. Só que nem sempre o surto vai deixar uma sequela funcional. Ele vai deixar sempre uma sequela, como a gente vê aqui, ó, tecidual, mas isso não quer dizer que essa pessoa não enxergue, não mexa perna e pé e tenha alteração de personalidade. Não, não quer dizer isso. Tá tranquilo aí? Então a gente tem que colher a história e também olhar uma ressonância. Vamos voltar lá no caso clínico para a gente ver o que pode ter acontecido. Ó, Ô, professor, rapidinho, Oi, isso seria fala aí. lesões multifocais? Multifocais? Sim, Sim, seria. Por quê? Porque ela tem múltiplos pontos, ó. Tem no frontal, tem na parte mais média aqui do frontal, perto ao giro pré-central, tem no parietal no pós, tem no parietal aqui, tem no occipital aqui atrás. Então, múltiplas áreas. Você falou multifocais, né? Isso, a gente pode considerar em múltiplas áreas. Por isso o nome esclerose múltipla. Então, por quê? Porque esclerose, ó, de múltiplas áreas. Então, aqui ó, tem várias áreas se a gente olhar todas as imagens aqui. Tá? entendi. Mas, de fato, sim, múltiplo. Pode comprometer qualquer região. Aqui, ó, se a gente olhar, ó, aqui tem uma lesão aqui, outra aqui e outra aqui, mais precisamente no septo pelúcido, atrás do corpo caloso, tá? Mas aqui está bem próximo do normal. O ventrículo está aqui, ó. Vamos olhar a imagem agora, lá do caso clínico, para a gente comparar. Tá? Vou compartilhar ela aqui de novo. Só para a gente comparar, para ver na história dela. Ó, então aqui. Vou ampliar a imagem. Então ela teve um surto na área de visão, não é isso? Sim. E um surto com relação ao equilíbrio. Vou ampliar a imagem dela aqui. Olha só. Olha o tanto de outros surtos que tem aqui. Então, várias outras lesões, ó. Todas elas em substância branca, ó. Todas essas aqui seriam lesões. Então, quando a Cláudia Rodrigues falou que o cérebro dela parecia um dálmata, é porque o cérebro dela está assim, cheio de áreas de comprometimento. Então, mesmo que o paciente faça um relato, como ela fez aqui, ah, não, só tive esses 3 episódios em coordenação, e a gente olha essa ressonância, ela só teve esses 3 que ela percebeu. Mas pode perguntar para ela, ah, mas você, como é que é? Você se estressa fácil? Ah, não, tem hora que eu me estresso. Teve um dia que passei uma semana que nem eu me aguentava. Pronto, foi esse surto aqui, ó. Mudou o comportamento. O de visão, pronto, tá aqui, ó. Mas teve mais de um surto de visão. Ah, eu tive uma dificuldade que às vezes eu não estava conseguindo ler e entender as coisas. Pronto, é na área aqui de linguagem, que ela também tem surto. Então, esse relato aqui, ó,
tá? Que ela tem, que aparentemente ela teve o quadro e voltou ao normal, é um tipo de classificação. Então, o diagnóstico, né? A gente poderia levantar essa hipótese de esclerose múltipla. Por quê? Porque ela está tendo episódios de perda que duram mais, né? De um dia. Ó, o primeiro durou 2 dias, o segundo durou 1 semana, e esse terceiro ainda estava em curso. Ela ainda ficava ela ainda estava em curso na fase aguda desse surto. Professor, então, quando a pessoa tem surtos, a cada surto vai aumentando um tempo? Não necessariamente. Tudo isso é imprevisível. Tanto o local da agressão, porque como é uma agressão, né, por um anticorpo, o lugar é imprevisível. A extensão também, tá? E o tempo de recuperação também. Isso foi aleatório aí, tá? Aleatório. Tem paciente que passa 1 semana, tem paciente que passa 2 dias, tem paciente que leva 1 ano para ter um novo surto, 3 anos para ter um novo surto, que é menor do que o primeiro. Completamente aleatório. Não tem padrão, tá? Pelo menos nunca vi nenhum estudo, e de todos os pacientes a gente não consegue perceber um padrão para que seja feito assim, tá? Professor, Oi. caso esses surtos pode ser tanto no sistema central quanto periférico, né? No caso da esclerose múltipla, todos são centrais. Todos são centrais? Todos são centrais, tá? Aí a gente não sabe por que essa direção pelo sistema nervoso central. O periférico, quando acontece lá no periférico, só no periférico é Guillain-Barré, tá? Mas o mecanismo é o mesmo. A gente poderia comparar as duas patologias, o padrão é o mesmo. Só que o sistema nervoso central, quando se tem lá uma agressão, mesmo que ela acesse uma área pequena, essa área não regenera. Então, por isso ela fica com essas cicatrizes, essas áreas de gliose, tá? O sistema nervoso periférico, ele consegue se regenerar integralmente. Então, lá o que em Guillain-Barré, 80% dos pacientes voltam ao normal, no caso de esclerose múltipla, a cada surto ele tem uma sequela tecidual. Então, dependendo do curso da doença, então nós temos 4 classificações para esclerose múltipla. Tem a mais leve, que é o que a maioria dos pacientes está, que ela tem um surto e volta ao normal. Tem um surto e volta ao normal, e tem gente que é assintomático, passa a vida inteira assim e não sente nada. Ou um quadro mais grave, onde em curto espaço de tempo o paciente está muito comprometido. Tá? Então, a gente consegue classificar por essas perdas, que é o que nós vamos fazer agora. Oi? Pode acontecer 2 surtos ao mesmo tempo, por exemplo, perder a mobilidade e a visão? Pode, viu? Ótima pergunta, pode. Ficar cadeirante e não estar enxergando, pode. Tá, eu já vi acontecer assim. Paciente perder movimento e visão. Tá? Acontece. É imprevisível. A gente não consegue prever. A gente não consegue ter um padrão. Tá? Igual aqui, ó. A segunda pergunta aqui. Cite as possíveis áreas de lesão e as suas respectivas perdas funcionais. Então, aqui, ó. Tem comprometimento no lobo frontal. Tá? Várias áreas até. Então, esse paciente vai ter alteração de personalidade, de iniciativa, de bom senso. Tá? Pode ter um déficitzinho de atenção, pode ter uma lentidão de processamento de informação. Aqui, ó, na área de fala, pode ter uma alteração de fala. Então, o que é que eu vou riscando aqui? Tudo em paz aí, gente? Tudo tranquilo? Então, aqui, ó, o frontal, a porção anterior do frontal. Sim, professor. Beleza. Ó, várias áreas de lesão.
Por que esse ventrículo aí está tão grande? Porque é tanta área de comprometimento em volta, ó, e todas em substância branca. Então aqui, ó, alteração de personalidade, iniciativa, bom senso, área 9, 10, 11, 12 de Brodmann. Aqui, ó, área de fala, também com comprometimento. Então, área aí, ó, 44 de Brodmann, tá? Aqui, área 9, 10, 11, beleza? Seguindo aqui, ó, giro pré-central de motricidade. Aqui, planejamento motor dos dois lados, ó. Área 6 e área 8. Tem problema no planejamento também? Tem, tá? Área 4. Tem problema motor? Tem também, ó. Então, essa paciente, ela tem múltiplos comprometimentos ou houve múltiplas lesões. Não necessariamente ela apresenta um quadro, tá? Então, não necessariamente ela apresenta um quadro de perda. Neste caso dessa paciente, sim, eu botei um caso muito mais intenso para que a gente perceba bem as áreas de lesão, tá? Que na verdade não é uma classificação mais leve da esclerose, não. Então aqui a área 1, ó, 2, 3, que é lá da área de Brodmann de sensibilidade. Também alterou a sensibilidade? Sim. Vai ter queimação, pode ter alguma parestesia, ter uma sensação de frio que não passa nunca. Área de linguagem também, ó, área 40, comprometido também. Então ela pode não estar entendendo direito as coisas. E aqui atrás, grandes comprometimentos na área de visão. Tá? E aqui também no corpo caloso, ó. Qual seria a função aí do corpo caloso? Um exemplo aqui, ó, para a gente ver como que a gente percebe isso. O paciente segurou alguma coisa, ó, lembrando que aqui é o lado direito e aqui o lado esquerdo. Tá? Então, segurou um objeto lá na mão esquerda. Chegou aqui o objeto. Pronto. O que é isso? Sei lá, você deu na mão da pessoa lá para ela segurar um celular. Pergunta para ela qual é o nome disso. Esse estímulo tem que fazer isso, ó. Passar pelo corpo caloso para vir aqui para ser nomeado, porque a área de linguagem nossa está do lado esquerdo. Esse estímulo já não vai passar. Ela vai até falar para você, eu sei para que serve, mas não sei o nome não. Então, esse quadro aqui, ó, ela teria múltiplos comprometimentos. Teriam múltiplos comprometimentos aí. Então, se a gente fosse aí possíveis áreas de lesão, respectivas perdas e funções, nós temos aí praticamente todo o cérebro dela tem algum tipo de comprometimento. Mesmo que o relato seja uma perda de visão, uma perda de equilíbrio, que não dá nem para a gente ver o cerebelo nesse nível, né? Mas a parestesia, ó, justificaria, o que a gente poderia justificar? De fato aqui, ó, a área de visão. Dá para a gente encontrar aí a área de lesão? Dá, tá aqui, né, ó. Então, de fato, o que ela fala que tem aí é compatível com esse comprometimento, tá? A área de fraqueza lá em perna e pé é compatível também com esses comprometimentos aqui, ó. Comprometendo a área motora. Pode ter relação mesmo, tá? E a parte da labirintite do equilíbrio, não dá para a gente ver aí que seria em níveis mais baixos. No nível lá do cerebelo. Então ficaria com esse comprometimento visível aí no nível do cerebelo. Tá? Tranquilo? Tudo em paz? Tudo em paz. Beleza. Então, ó, vamos ver qual é a classificação para que a gente possa classificar. Até então a gente poderia falar o quê? Tá vendo que todas as lesões são em substância branca, né? Subcorticais. Então a gente poderia falar que a patologia com certeza é uma patologia desmielinizante.
Agora, para a gente afirmar que ela é autoimune, a gente precisaria fazer um exame de líquor, tá? Para poder colher ali o líquor do canal medular, na parte mais inferior da medula, que todos esses pacientes vão fazer, e ver se lá tem anticorpos, tem gama-globulina. Se lá estiver, a gente já soma uma doença desmelinizante, esse caráter autoimune. Pronto, temos 2 fatores para isso. Terceiro ponto para a gente poder fechar o diagnóstico, tá? O paciente relatar infecções prévias à perda de função, pronto, se soma a esse relato e a ressonância ao padrão ouro de diagnóstico. Porque se a gente fizer uma tomografia aí, a gente não vê essas áreas tão fácil como a gente está vendo aí, não, tá? Tomografia, essas áreas que estão aparecendo claras aí, elas iriam aparecer mais escuras. Elas iriam aparecer mais escuras e difícil da gente perceber por essa variação de densidade muito pequena que seria a área de lesão. Tá? Então, a gente precisaria disso para fechar o diagnóstico. Tá? Então, uma ressonância com esses achados. Na história dela, ela relatar que tudo isso, sempre que eu tenho uma gripezinha, me dá isso. Deu um estresse lá, deu a baixa, estresse por causa do vestibular, deu isso. Pronto, tem um relato. Fez exame de líquor para poder avaliar se tem gama-globulina. Tá? E esse predomínio de lesão aí em região subcortical. Então, somando isso, a gente levanta a hipótese muito intensa de uma doença desmielinizante. Tranquilão? Tudo em paz, galera? Tá todo mundo junto? Sim, quer dizer, sim, professor. Junto e separado. Sim. Todo mundo aqui. Isso. Tá? Agora eu vou passar lá a classificação para a gente tentar entender na história dela qual é a classificação. Tá? Tem 4 tipos. Beleza? Beleza. Vou tirar aqui e vou abrir a outra aula ali. Ó, agora entrou todo mundo. Tem 30 aqui na sala. Muito bom. O povo acordou. Tá. Espera aí que eu tenho que abrir a aula aqui. Trinta e um. 32. Boa, isso aí. Pronto, vamos seguir aqui. A gente estava aqui, não é? Apareceu aí para todo mundo? Para mim, sim. Sim, professor. Beleza. Então, bora seguir. Então, ó. Aí, o surto, né? É essa perda de função maior do que 24 horas. Esse surto, ele pode ser completamente reversível ou não. Então, isso vai depender da extensão da agressão pelos anticorpos, de uma característica aí tecidual, do processo inflamatório, e a classificação vai ser feita em cima dessas perdas. Então, o que acontece? Como é um surto desmielinizante, ele pode acontecer em qualquer axônio com bainha de mielina. Então, o quadro clínico é muito extenso, pode dar qualquer coisa. Então, vocês vão ver lá, quando vocês forem ler esclerose múltipla e for olhar lá quadro clínico, vai ter uma página só de sintoma. Sinal e sintoma. Por quê? Porque ele pode comprometer qualquer raiz nervosa. Comprometendo qualquer raiz nervosa, ele pode dar qualquer quadro, né, nos pacientes. Pode dar qualquer tipo de comprometimento. Tá? Os mais frequentes que nós vamos ver vai ser falta de coordenação, tá? Vertigem ali, desequilíbrio muito comum, danos cerebelares.
Então, é muito comum comprometer o cerebelo e comprometer as vias vestibulares, tá? Associado a isso, também é comum perda de visão. Então, os pacientes falam, nossa, eu fiquei com a visão embaçada há um tempo. Alterou o equilíbrio. Isso é o padrão clássico da esclerose múltipla, tá? E aí outros fatores, com relação à dor, à parestesia, alteração auditiva, aí pode dar qualquer outro sintoma, mas os mais frequentes são falta de coordenação, né? Alteração de coordenação, de equilíbrio, sensação de tonteira, né? Que é o vertigem, que muitos dos pacientes vêm com diagnóstico de labirintite, que na realidade não está certo, tá? É um surto de esclerose múltipla no tronco encefálico, onde tem um núcleo vestibular, tá? Mas alguns já recebem, é muito comum ele receber esse tipo de diagnóstico também. E alteração de coordenação, que a gente vê com maior intensidade. Baseado em como esse sintoma vai aparecer e como ele regride ou não, e nós vamos fazer a classificação. Então, como a gente classifica a esclerose múltipla? Deixa eu ver se... vou usar esse gráfico assim mesmo. Então, nós temos aí 4 classificação. Então, surto remissiva, que é o quê? O paciente tem o surto, que é a perda de função maior do que 24 horas, e ele volta ao normal, tá? Esses números que eu botei aqui, desconsiderem, tá bom? Só coloquei esse número para que eu pudesse fazer esse gráfico com esses formatos. Não quer dizer nada isso aqui, não. Só para ele ficar com esse formato aqui, tá? Então, ó, surto remissiva é a forma mais branda da doença, onde o paciente apresenta a perda de função, então ele está aqui normal, ó, felizão, tranquilo, não tem nada, e ele de repente aparece lá uma perda de função qualquer. Então ele vai e para de andar, fica na cadeira de roda, por exemplo. Tá? Então ele mantém esse período aqui, então ele se mantém lá, por exemplo, na cadeira de roda, tá? Durante o período do surto dele lá. Quanto tempo ele vai passar aqui? A gente não sabe. A gente sabe que esse período aqui vai ser maior do que quanto tempo? Quem me fala aí? 24 horas. 24 horas. Pronto, então é isso. Então isso aqui é maior do que 24 horas, tá? Só que a gente não sabe quanto tempo mais. Uma semana, não sei. Passou 24 horas. E o que acontece com esse paciente, ó? Passou esse período, ele volta ao normal. Então, por isso, o surto remissivo. Ele volta ao normal do jeito que ele estava antes. Tá? Tranquilo. Só que ele, se a gente for olhar a ressonância dele já tem um achado nessa área de motricidade. Passa um período aqui também imprevisível, até um outro surto, que pode ser agravando o primeiro, ou pode ser uma coisa nova. Digamos que agora ele tenha alteração de equilíbrio. Então ele está lá todo desequilibrado, tremendo lá. Então ele mantém essa alteração de equilíbrio, nesse período de novo do surto dele lá, que é imprevisível, a gente não sabe quanto tempo. Então ele está aí desequilibrado, tranquilo. E de novo, depois do período do surto, ele está aqui tranquilão, felizão. Eita, cabeção. Ele está aqui felizão aí. Tá? De novo. Sem sequelas funcionais. Porém, ele já teria quantas sequelas teciduais aí na ressonância para a gente encontrar? 2. Beleza? Uma aqui
e outra aqui. Mas ele estaria normal. Esse tempo entre o surto, imprevisível. Não dá para a gente prever. Ah, não, isso vai acontecer durante, sei lá, uma semana, sei lá, não dá para a gente saber, não. Oi? Esse paciente já com diagnóstico, se ele for medicado, ele ainda acontece surtos? Vai. Então, qual é a medicação hoje que é usada? É usada a corticoide, principalmente aqui no período do surto, para diminuir essa fase inflamatória dessa agressão. E aqui, ó, entre os surtos, ele toma uma medicação que é o interferon beta, que ele tenta controlar a resposta imunológica. Então, controlando essa resposta imunológica, aí se tenta diminuir essa incidência de surto, tá? Mas ainda assim, infelizmente, não para o surto. O que as pesquisas mostram, comparando esse grupo, né, que recebe essa medicação, que até a Cláudia Rodrigues fala que ela tinha parado de tomar o remédio, viu lá uma época que ela fala isso, não fala? E teve um surto, quando ela estava em depressão e tal. Sim, ela falou. Esse remédio que ela toma é o interferon beta. Isso é de alto custo fornecido. O que ele faz? Acredita que ele possa aumentar o tempo entre um surto e outro em 3 vezes. Então, se o paciente ia ter em 2 meses, agora ele vai ter em 6 meses. Mas não consegue abolir. Por quê que é tão difícil abolir? Teria medicação para fazer isso? Teria. Só que você teria que diminuir toda a resposta imunológica. Aí o paciente vai complicar por outro fator. Por uma infecção simples, por infecções graves que se tornariam infecções leves que se tornariam graves, porque você destruiu o sistema imunológico. Tá? Professor, Oi. o senhor falou que aí a gente já teria, na ressonância magnética, a gente já teria achados, não é isso? Sim. Esses achados, essas alterações que já tem lá na substância branca, não poderia impedir de ela voltar ao normal? Ou... Poderia, tá? Só que, por exemplo, nesse nosso exemplo aqui, essas agressões foram pequenas. Vamos fazer aqui uma conta, vou tentar desenhar aqui, não sei se vai dar certo aqui em cima, tá? Certo. Vamos ver se vai dar certo aqui. Que eu estou desenhando aqui com o dedo no mouse. Pense num negócio complicado de fazer. Mas até que está aparecendo o padrão. Pronto. Tá meio sequeladinho, né? Mas dá para ver. Pronto. Então, ó, se a gente botar aqui, só didático, vamos botar aí 1, 2, 3. Vamos botar aí 4 neurônios para fazer o movimento. Didático aqui, viu? Didático e sem uma caneta para escrever. Então, ó, tá aqui um neurônio, outro. Esses 4 neurônios são responsáveis a gente levantar o braço. Então, se o paciente tem uma agressão qualquer aí, ele teve uma perda de função. Então, ele lesou esse, tá? E agrediu de leve esse aqui. Pronto. Lesou um integralmente e o outro parcialmente. Só que o processo inflamatório que ele gera é desse tamanho, ó. Então, em 24 horas, ele gerou um edema desse tamanho. Então, ele agrediu hoje. Amanhã, ele acorda. Hoje, ele acorda que... ele acorda sem mexer o braço, tá? Pronto. Se essa lesão fosse maior, essa parte vermelha aqui, ó, ele ia ter o mesmo processo inflamatório, ou maior ainda. Mas ele aqui, vamos fazer 2 situações. Essa situação é mais leve, inflamou hoje, ele ficou em repouso, esse processo inflamatório foi diminuindo, 2 dias depois, essa inflamação regrediu. Esses 2 neurônios aqui, ó, voltaram a funcionar integralmente e esse terceiro parcialmente. Ele ainda fala que o braço está meio pesado, só que à medida que ele vai
utilizando esses 2 neurônios aqui, agora vão fazer o quê? Vão liberar muito mais neurotransmissor e vão compensar aquele outro que foi lesionado. Pronto. Ele tem uma cicatriz aqui, ó. Beleza? Só que ele vai desempenhar a função. Esse é o mecanismo que eu falei aqui na surto-remissiva. Todo mundo entendeu aí? Tranquilo? Entendi. Então, no caso, os outros neurônios, ele vai fazer como se fosse uma plasticidade neural. E exatamente isso. Exatamente isso. Como preservou os neurônios para que eles pudessem fazer isso, pronto, ela volta à função e só tem uma sequela tecidual pequena, mas ela volta a ser funcional. Vou colocar outro exemplo aqui agora, tá? Então, deixa eu só apagar essa neuroplasticidade. Pronto. Vamos agora aumentar essa agressão. Então, ao invés de lesionar só esse e esse daqui, tá? Ela lesou esse aqui também. Pronto. Então, lesou 3, só um ficou sem ser lesionado. Em 24 horas, processo inflamatório agora bem maior, tá? O paciente precisa aí de uma semana, por exemplo, para que ele comece a ter o quadro. Vou desenhar aqui em paralelo onde isso aconteceria. Então, o paciente está aqui, beleza? Também lá, normal, felizão. Do nada, ele tem lá uma perda de função. Vou pegar o mesmo exemplo aqui do surto de baixo, tá bom? Que coloca ele na cadeira de roda. Pronto, ficou aqui cadeirante. Pronto, ficou um período maior do que 24 horas, a gente não sabe quando, que é nesse período que ele estaria aqui. Então, o que é esse surto aqui de 24 horas? É esse momento que vai da agressão do anticorpo e segue com esse edema no processo inflamatório. Tá ok? Isso aí é o que a gente está vendo. À medida que o processo inflamatório vai regredir, beleza. Ó, vai lá e vai regredir o processo inflamatório. Pronto. Ótimo. Sobrou quantos neurônios aí para fazer a neuroplasticidade? Só esse. Então, esse aqui ele pode até tentar, ó. Beleza? Só que isso funcionalmente vai desencadear o quê? Ele pode melhorar a função. Só que esse paciente, ó, ele pode até recuperar a função. Só que agora ele só anda com um andador. Então, essa classificação já é diferente, ó. Ele sai do patamar normal, ele tem uma perda de função que deixa ele na cadeira de roda, e ele volta e tem o quê? Tem uma sequela. Por isso não é a classificação surto-remissiva. Ele não teve uma remissão completa, porque ele lesionou 3. Com um só axônio aqui, ele não consegue voltar a andar. Então, aí já é uma outra classificação. Secundariamente progressiva. Então, secundário a um surto, ele tem sequela. O que pode acontecer? Ó, digamos que aqui, infelizmente lá ele tenha outro surto agora. Eu botei a cabeça grande aqui para colocar um surto na visão, tá, gente? Então, ele aqui, ó, não anda, que é a sequela que ele já trazia. E somado a isso, ele agora não consegue enxergar. Então, ele já vai ter ali, ó, no segundo momento, o quê? Ele já vai ter aqui, ele vai somar aquela perda que ele mantinha de não conseguir andar direito com essa perda visual. Então, ele pode ficar aí com a visão embaçada, com a visão turva. Então, a cada perda funcional, ele vai ter uma sequela. Então, por isso, a cada surto, uma alteração funcional. Tranquilo aí? A segunda classificação? Então, Professor, fala aí. voltando no surto remissivo,
Tá? Esse período maior que 24 horas, ele pode ser, por exemplo, 10 meses, um ano? Não, normalmente não, porque ele tem um caráter inflamatório. A tendência é isso voltar logo. Uma semana, 2 semanas, não é comum esse tempo. Se ele ficar 6 meses, ele está nessa segunda. Por quê? Porque ele teve um surto, 6 meses foi o tempo que ele levou para sair da perda maior que deixou sequela, ó, e esse período que está cursando aqui, ó, ele pode levar 6 meses aqui. E aí ele vai melhorando. Tá? Então, essa história que você falou, uma perda tem 6 meses, 8 meses, um ano, já é secundariamente progressiva. Ele já ficou com sequela após o surto. Tá? Que no episódio da Cláudia Rodrigues, ela está mais compatível para qual dos dois aí? Da Cláudia Rodrigues. Pro segundo. Segundo, secundariamente progressiva. Tá? Por quê? Porque ela tem sequela. A gente vê que a fala dela é trêmula, ela tem alteração O de andar. equilíbrio, o andar tem alteração motora, exatamente. Hã? Tá? Certo, professor. Vou seguir aqui, tá bom? Pode seguir. Então aqui, ó, essas duas classificações estão em média 80% dos casos que nós vamos encontrar, tá? 70, 80. A maioria dos casos estão nessa classificação. A única classificação que pode migrar de uma para outra é essa aqui, ó. Como assim? Começou a ter surto e não deixou sequela, e um dia começou a ter sequela. Por quê? Pode ter um surto aqui, depois de um mês um surto aqui, depois de 4 meses outro surto aqui, pronto, agora vai ter uma sequela funcional aparente. Todas as outras classificações eles já começam e permanecem na mesma classificação, tá? Então aqui, um outro exemplo, o paciente está aqui normal, ó, que seria essa primariamente progressiva. Vocês vão ver que vocês vão encontrar com nomes um pouco diferentes, mas a explicação, quando você lê a explicação, você vai ver que todas estão nessa linha aqui. Qual é a diferença? O paciente aqui ele não tem surto. Ele vai gerando uma perda progressiva. Então, digamos que ele gradativamente aqui, ó, vá perdendo a sensibilidade de um lado do corpo. Tá? Enquanto o outro lado está normal. E aí ele chega aqui, ele pode estabilizar esse quadro, vai manter essa perda. Ô, professor, Oi. então no secundário ele pode ou não ter a perda progressiva, ter surto. Não, ele vai na secundariamente progressiva, ele sempre vai ter um surto, e esse surto vai deixar alguma sequela. Só que ele só vai ter perda depois de um surto. No período que ele estiver, ó, como aqui, ó. Aqui não é um período de estabilização, não acabou o surto aqui, ó. Daqui para frente, ele vai manter esse quadro estável até um novo surto. Diferente da primariamente progressiva. Assim como ele pode estabilizar, como está aqui, ele pode continuar piorando, ó. Tá? Então ele pode não estabilizar, ele vai piorando. E ele pode piorar aquele quadro inicial, ou ele pode começar com outro quadro. Então ele somou aí agora a perda de sensibilidade que ele estava apresentando, tá? A uma alteração, por exemplo, lá de cerebelar, vestibular.
Aí agora, ó, ele tá ficando tonto. Tá vendo tudo rodar o tempo inteiro. Tá? Então ele tá tendo, ó, vertigem aí. Ele somou uma alteração à outra. Então ele consegue, né, infelizmente, no curto espaço de tempo, ter uma perda funcional muito maior, porque não é comum ele estabilizar. Ele vai só piorando, é como se os anticorpos mantivessem uma agressão o tempo inteiro. Ele não vai parando gradativamente essa agressão, ele vai fazendo isso o tempo todo. Então, a partir disso, ele tende a ter uma perda de função maior no curto espaço de tempo. Por quê? Porque ele não tem remissão. Ele só piora. Tá? Então, quando ele fala doença progressiva, igual a esclerose lateral amiotrófica, progressiva fatal. Se a gente fosse desenhar o padrão de esclerose lateral amiotrófica, seria assim, ó. Comparando, tá? Com a múltipla. Ela não tem remissão. Quando começa o sintoma, ela tende a deixar o paciente tetra aí por volta de 1 ano. Se ele não tiver suporte relatório, por isso que a gente diz que ela é fatal. Ela acaba aqui. Professor, Oi? na primeiramente progressiva é como se fosse um surto só e ele fosse piorando de um surto só. E na secundariamente E- progressiva tem vários surtos. Tem um surto, ele melhora, estabiliza, depois ele tem outro surto. É isso? Isso. Tá? Só que ele Sim. melhora na secundariamente progressiva, mas ele não melhora como a remissiva. Ele não melhora e volta ao que era antes o padrão normal. Não. Tá? Ele melhora e tem alguma sequela. Na primariamente progressiva, ele vai piorando gradativamente. E, como você falou, um surto vai piorando. Sim, mas não necessariamente ele tem só um surto, tá bom? Ele pode começar com um quadro e seguir com outro, tá? Assim, Então, ele tem um surto, afeta a área motora. Aí ele vai perdendo pode perder o movimento e, junto com isso, perdendo equilíbrio, alterando visão, ele pode somar perdas. Certo. Vai somando vários surtos, mas de um surto só ele vai perdendo, ele não vai estabilizar. Você está falando da primariamente ou da... Sim, da primariamente. Ele não vai ter surto, tá bom? Então a gente não usa isso. Ele vai ter um surto, somar outro. Não, ele vai ter perdas. Por que não vai ter surto? Porque surto, ele tem, né, caracterizado por essa perda, que a função retorna depois de 24 horas. Ele não vai ter surto, ele vai ter uma perda progressiva. Por isso vocês podem encontrar como progressiva primária também. Então, ela é progressiva. Ela não tem um surto. Tá bom? Então, vocês podem encontrar como progressiva primária. O que é isso? Ela vai piorando, mas não depende de nada. Por que essa aqui é a progressiva secundária? Porque ela vai piorando, mas ela depende de um surto. Tá? Tudo em paz aí? Eu fiquei confusa agora, professor. A primariamente progressiva tem os surtos que vai acumulando as perdas, é isso? Ó, tem as perdas, só que a gente não chamaria de surto. Por que ele não chama de surto? Porque todo surto, por exemplo, vamos pegar o exemplo aí do corona. A gente está no surto. Por quê? Porque vai fazer isso, ó. E ele vai abaixar. Então, quando a gente fala em surto, ó, isso é um surto, ele volta ao normal. Aqui é outro surto, ele abaixa pelo menos um pouco. Aqui ele não tem surto, ó. Ela vai piorando direto, então ele vai tendo perda de função e todas as perdas que forem aparecendo tendem a aparecer de maneira gradativa, porém sempre progressivas. E ao longo de um tempo a gente soma todas essas perdas, mas ele não tem esse padrão de surto, de uma perda grande e depois estabilizar. Não, ele vai piorando gradativamente. Tá? É só nomenclatura. Eu estou entendendo o que vocês estão falando. O surto, você está falando somatório de surto, tá certo. Mas vamos mudar o surto quando a gente for usar a classificação primariamente progressiva, trocar o surto por perda de função. Por quê? Para que a gente não confunda dele precisar ter o surto para ter a perda. Nesta primariamente progressiva, ele não tem
esse surto, ele não precisa desse surto. Professor, então assim, Na primária ou na secundária? Não, esse paciente na primeiramente esse paciente na primeiramente progressiva, ele não vai ter surto, ele vai começar a sentir as coisas do nada, assim. Vai começar a ter parestesia, mas não é um surto de acontecer e ficar por um longo de tempo. Peraí, eu não entendi o finalzinho. Vai ter um surto. Não vai ter surto, ele vai começar a sentir uma parestesia e dali progressiva. Ele vai começar a sentir, vai perder a perda da função daquele membro. Isso. Mas não tem um surto. Não tem um surto. E aí o que acontece? Ele vai somando a perda que ele tem, tá? Ele vai somando gradativamente no tempo. Certo. Então, assim fica pior. Então, ele tá ali no normal, tá? Sem sequela nenhuma. Do nada, um dia lá, ele chega no final do dia e fala assim, nossa, eu tô sentindo um peso nas pernas. No outro dia de manhã, nossa, aquele pezinho de ontem continua. Então, dali uma semana, ele, gente, o negócio tá sério aqui, eu não consigo sair do lugar. Pronto. Ah, nossa, eu vou precisar aqui ficar sentado. Eu também tô sentindo um zumbido no ouvido. Então, ele vai somando a perda. Eita, esse zumbido tá chato. E agora, se não bastasse eu não conseguir andar, agora tá com esse zumbido. Ele vai somando perda. Ele não tem um pico, como um surto. Do nada, parou de andar. Não tem nada disso. É progressivo. Tá? Então, a cabeça tá doendo, vai piorando a dor, e vai aumentando a dor de cabeça, agora a vista tá embaçada. É assim que ele vai relatar. Professor, Não como então, no caso, ele não vai ter um prazo de 24 horas. Não vai ter. Ele vai piorando sempre. Não tem um prazo de 24 horas para regredir. Ele não tem surtos. Certo. Só perda. Só perda progressiva. Tá? Que a gente também não consegue estimar uma velocidade, mas por ele não ter remissão em momento nenhum, não melhorar em momento nenhum, já é pior do que todas as outras classificações. Tá? Então, da primeira à quarta aí está em ordem de gravidade. Então, a 1 é a mais leve, a 2 já começa a deixar sequela, a 3 já é mais grave, a 4 é a pior de todas. Por quê? Qual é a diferença da 4? Ele está aqui normal, ou a surto progressiva ou progressiva recorrente, ele está aqui, ó. Então, ele começa gradativamente a ter uma determinada perda. Nossa, do nada, ele começou agora a ter uma dor de cabeça. Pronto, a cabeça dele está doendo aqui, ó. E ele, de repente, tem um surto e parou de andar. Então, ele agora vai ter a sequela do parar de andar com a dor de cabeça, beleza? Somado aqui no curso da doença. Eu fiz uma leve remissão aqui, ó. Mas é só para ficar, para a gente ver que essa tem um surto. Então, tem um pico inflamatório aqui, que dura mais do que 24 horas. Só que aqui, qual é o quadro? Aqui ele vai estar possivelmente cadeirante ainda, ou andando com o andador com grande dificuldade, e com a dor de cabeça ainda como um relato. Ele pode piorar qualquer um desses sintomas, e aqui ele vai lá e tem outro surto. Só que agora foi um surto de, por exemplo, alteração de coordenação. Então, ele está somando a dor de cabeça com a fraqueza que já tinha colocado ele na cadeira de roda, tá? Com uma alteração cerebelar. Então, essa aqui é muito mais grave. Então, eu atendi uma jovenzinha assim, que eu conheci normal com 19 anos, com 23 anos, 23 ou 26, ela estava muito comprometida, tá?
Então estava tetraplégica, estava com alteração de sensibilidade, não estava enxergando direito. Tá? Sensação de parestesia, queimação contínua. A roupa incomodava, tudo incomodava, gerava dor. Porque ela tinha um somatório de tudo que ela tinha de surto, ficava como sequela, e ela ainda piorava entre um surto e outro. Ela não tinha estabilização. Então era o quadro mais grave da doença. Essa jovenzinha foi a óbito até por infecção respiratória, por complicação dessas infecções. Então, a diferença entre a primeiramente progressiva e a progressiva recorrente é que a primeiramente progressiva não tem surto. Ela só tem perda das funções, mas vai percursar com os mesmos sintomas, né? Com a junção das coisas. Isso, vai seguir com a mesma perda de função progressiva, com o mesmo quadro. Mas a outra agora vai ter surtos. Vai ter surto. É como se a gente somasse a primariamente progressiva com a secundariamente progressiva. É um quadro mais grave. Tá? Então agora vai ter surto, e além do surto que vai deixar sequela, ela também tem uma perda de função importante. Tá? Porque ela piora entre um surto e outro. Então ela não tem remissão. Eu lembro bem dessa paciente que ela teve uma perda muito severa, tá? Até perda do lobo frontal, então surto no frontal, mudou o comportamento, começou a não estar muito lúcida. Então, esse surto, eu fiz desenhos aqui, né? Motores fáceis de serem desenhados, tá, gente? Mas lembrar, com relação ao surto, qualquer área de Brodmann é vulnerável. Então, vocês vão encontrar incontinência urinária, como surto de esclerose múltipla, alteração comportamental, déficit de atenção, a gente encontra tudo. Por quê? Porque qualquer axônio com bainha de mielina dentro do sistema nervoso central, ele pode ser comprometido. Então, lesou lá o tracto espinotalâmico lateral, que leva para o cérebro dor e temperatura. Esse paciente vai ter uma dor neuropática intensa. E o surto foi na medula dele, pela esclerose múltipla. Tá? Então, nós podemos encontrar isso. Nós vamos encontrar sim. Tá bom? Então, a do caso clínico, ela é secundariamente progressiva? Boa, isso aí. Então, do caso clínico, até então, foi primariamente progressiva, surto progressiva, não é isso? Não. Sim, remissiva. Isso, porque ela teve o quadro e voltou ao normal. Só que agora ela teve e não voltou. Então, ela buscou atendimento porque ela ficou com sequela. Então, aparentemente, qual é a classificação dela? Secundariamente progressiva. Que é a mesma da Cláudia Rodrigues. Tá? Então, ela tem um surto e tem uma sequelazinha. Vira e mexe, se vocês procurarem até no próprio link que eu passei para vocês, se vocês olharem do lado, tem lá um monte de vídeo dela. O que ela fez? O que ela fez aí de tratamento? O que a gente tem como ideal hoje para tratar esses pacientes? Tá? Seria ali um tratamento de célula-tronco. Então, ela fez também. O que é isso? Alta dose de corticoide, de quimioterapia para esses pacientes, para destruir o sistema imunológico. A gente sabe que a quimioterapia faz isso. Pronto, ótimo. E aí faz o implante de célula-tronco, porque aí a gente criaria uma outra matriz imunológica. Então, ela não teria mais os anticorpos que ela tem, que agridem o corpo dela. Seriam outros anticorpos. Isso é em teoria, tá? Em teoria é lindo. É uma ideia brilhante em teoria. Agora, até isso dar certo, tem que fazer tentativas e erro. Tá? O que seria isso? Você fazer nas pessoas para ver se dá certo. Por que isso não é uma pesquisa aqui de grande escala ainda? Porque esses pacientes tendem a estar muito comprometidos e você ainda vai dar alta quantidade de quimioterapia nele, você coloca ele em risco de vida. Então, ela passou um período crítico nesse tratamento. Tem uns vídeos lá mostrando. Muito legal. Então, ela fez
fez essa célula-tronco para que tivesse essa nova matriz imunológica para que ela pudesse ter uma melhor resposta. Ela conseguiu fazer? Conseguiu. Tá? Só que obteve êxito de 100%? Aparentemente não, né? Houve um relato de que houve uma melhora no quadro dela, tá? Só que o que aconteceu é que ela teve novo surto depois, então não houve 100% de êxito. Mas a técnica é a melhor que nós temos hoje para diminuir a resposta imunológica. Fora isso, a medicação. Quando na tomografia, quando mostra aquelas manchinhas brancas que o senhor falou que era os surtos, Na ressonância. um diagnóstico exclusivo da esclerose ou não? Não. Quando vier aquilo na ressonância, o laudo vai vir com sinais de hipersinal em T2, ou gliose, ou lesão, ou sinais de desmielinização, tal, no lobo frontal, parietal e occipital, e não define uma doença. Aí sugiro investigar com outros exames, porque os achados são compatíveis à doença desmielinizante. Pronto, é isso que ele vai falar. Só. Não tem como afirmar se é por lúpus, por esclerose múltipla, por intoxicação, não dá para saber, tá? Então, em média, os pacientes, eu não sei a Cláudia Rodrigues quanto tempo ela levou, mas em média, os pacientes demoram a fechar o diagnóstico. Essa jovem aí do caso clínico, a Aline, ela levou um tempão. Por que levou um tempo? Porque, na verdade, é imprevisível. Específico para diagnosticar a esclerose, é uma soma de sintomas. Isso. Olha só, qual é o diagnóstico dela? Então, aqui, ó, posso passar aqui? Tá tranquilo? Tudo em paz aí? Ô, professor, só uma questão, porque a paciente do nosso caso clínico aqui, ela é secundariamente progressiva? Não, a gente está levantando uma hipótese, tá bom? Por que que ela aparentemente é? Porque ela atualmente relatou, tá? A gente está levantando uma hipótese, a gente não pode precisar ainda. Porque ela chegou uma semana depois ainda com quadro de incoordenação e parestesia, tá? E por isso que ela chegou lá pra gente, tá bom? Mas a gente não... Nessa situação não poderia ser... Cadê Deus? Surto remissivo? Isso. Sumiu tudo. Acho que a internet do professor deu pau.
Oi, alguém? Me escutaram, galera? Tudo bem? Não, Agora- caiu. Ainda escutando, mas antes não nada. Pronto, deu uma caída assim. Fica disponível depois. Estão me ouvindo agora? Sim. Sim, professor, fica disponível Agora depois. sim. Onde aparece como uma Fica aula. assim. Tipo, semana 1, de dia 23 ao dia 28 aparece, aí fica lá a aula. Fica. Vai ficar a aula de hoje salvo. Fica com o nome de aula de esclerose múltipla. Certo. Peraí, deixa eu tirar a dúvida de quem tinha falado aí, não sei quem foi. Se no caso, Nathalie. isso. Por que que a gente estava falando que é aparentemente secundária, né? Secundariamente progressivo. Na realidade, a gente não sabe. A gente teria que esperar um período para ver se ela ainda estaria na fase aguda do surto. Entendi. Tá? Porque no momento que ela procurou a gente, ela está na fase aguda. Por isso Na que a fase gente. aguda. Certo. Tá? Então a gente estaria ainda ela estaria ainda na fase aguda. Tá? Então, professor, A gente teria que esperar para saber. eu escreveria assim, tipo, possivelmente. Aí eu colocava possivelmente secundariamente progressiva. Pronto, pode ser, tranquilo. Na verdade, eu fiz uma pergunta de propósito, para vocês ficarem pensando. Sim, as dúvidas ficam salvas. Eu acho que fica tudo isso aqui salvo, tá? Eu botei para salvar o áudio de vocês, o meu, tá? Só tirei o vídeo da gente, para todo mundo. Primeiro, para não usar muito a nossa memória, tá? Aí os dados, para que não fique caindo direto. E para que todo mundo possa ficar tranquilo, sem precisar estar aí aparecendo o vídeo. Eu que bloqueei o vídeo da galera toda. Certo. Que vocês fiquem em paz. Estudando em casa, não saiam para nada, se cuidem. Beleza aí? Tudo em paz, gente? Estão cansados? Querem que eu pare aqui? E eu sigo o diagnóstico e tratamento semana que vem? Que alguém, vou até responder aqui o diagnóstico. Tá? Sim. Pode falar, gente. Qual é o diagnóstico? Não, claro. Eu botei 10 lá porque tinha que valer alguma coisa. Nós vamos fazendo gradativamente isso, para que não sobrecarregue vocês, tá? E eu vou fazer atividades no Socrativo também. Eu vou passar para a semana que vem outra atividade, que seria um quadro comparativo entre as neuropatias. Mas nós vamos acabar a esclerose múltipla, mas eu já passo semana que vem, tá? Alguns já pegaram esse lá pela sala Google. É porque eu me antecipei um pouco e fiz uma sala Google para todo mundo, mas a faculdade disponibilizou esse Blackboard. Por aqui é melhor para a gente, porque tudo fica documentado também, por lá e por aqui, tá? Certo. Então, o que alguém tinha me feito uma última pergunta, eu vou só responder. Pode. Ô, professor, no caso, como a gente está corrigindo aqui essa atividade, precisa encaminhar ela ainda para o senhor? Pode, precisa, tá? Mas tá bom. Mesmo quem tenha percebido algum errinho aí, como o Ione está falando, Beatriz também, um errinho de leve, corrige aí. O objetivo é esse, a gente aprende no acerto e no erro, sem pressa, tranquilo. Então, nosso objetivo é entender. Nas áreas de lesões eu não coloquei todas aquelas que o senhor falou, só que eu vi no caso clínico. Nada, tranquilo. Não tem problema. Certo. Foi de propósito. Tudo que eu botei aí foi pensado para que a gente pudesse perceber isso depois, tá? Sem problema. Tudo tranquilo. Tá? Certo. Aí, ó, uma última pergunta que me fizeram antes da queda, tá? Então, em relação ao diagnóstico. O diagnóstico
puramente clínico, é pela história mesmo. Só vai levantar uma hipótese pela história. Depois dessa história, tá? Que aí a gente pode fazer exame de imagem, que é uma ressonância para ver se tem lesão em bainha de melina, tá? E também ver lá exame de líquor para ver se é autoimune. Que aí nós vamos afunilando. Isso, como seria o tratamento aí? Isso é extremamente importante, em cima das perdas dela. Então, em cima da alteração de coordenação, da alteração de equilíbrio, não é o que ela está falando, e da fraqueza em membro inferior. Qual é o cuidado para que vocês proponham algum tipo de tratamento? Esses pacientes eles relatam uma fadiga muito grande. Então, o nosso cuidado é com fadiga. Então, ele vai precisar fazer atividade, descansar mais. A gente não pode aumentar a temperatura interna. Aumentou a temperatura interna, vai fadigar esse paciente. A gente não deve fazer isso. Por quê? Porque se fadigar, ele vai ter uma probabilidade menor de ter um bom desempenho funcional. Tá? Então, o ideal é que a gente possa deixar esse paciente sem fadiga para que ele tenha um resultado